Olá, terceiro ano, tudo bem? Chegamos ao exercício 3 dessa sequência aqui, módulo 24, probabilidade e adição, página 244, lembrando módulo 24, hein? Bom, esse exercício é muito interessante e eu vou aproveitar para dar uma parte teórica aqui de inclusão e exclusão, que é muito importante para resolver alguns exercícios de teoria dos conjuntos, atrelado aqui à probabilidade, tá? A maioria dos exercícios que exige a teoria dos conjuntos, nós resolvemos com o diagrama de Venn, que foi o mesmo que nós usamos no exercício 2 anterior aqui. E eu vou resolver também por esse diagrama. Por quê? Porque eu tenho ali 3 conjuntos, A, B e C, né? Mas e se eu tivesse 4, 5, 6 conjuntos? Aí fica complicado de usar o diagrama, então a gente precisa de um outro método, e que é o que eu vou passar para vocês aqui, aproveitando esse exercício aqui para introduzir essa teoria. Bom, vamos pegar aqui, fazer o diagrama. Eu tinha feito, acho que eu apaguei. Beleza. Ok, está montado o diagrama. Eu tenho o A, o conjunto B e o C, né? E eu tenho aqui um universo de 400 pessoas, tá? Bom, e aí ele passa as informações para mim, né? Quantas pessoas consomem o produto A, quantas consomem o produto B, o C e assim por diante. Aí tem as intersecções. Para montar o diagrama, a gente sempre começa do fim, né? De onde é a intersecção dos 3 aqui. 45 consomem os 3 produtos. B e C são 65. Como eu já tenho 45, são 20. A e C são 105. Como eu já tenho 45, então ficam 60. A e B são 75. Como eu já tenho 45, sobram 30. Somente o produto C são 185. E o produto C, ó, é essa bolinha inteira aqui, né? Essa bolinha inteira aqui. Eu já tenho 60, 45, 105, mais 25, 125. Para 185, sobram 60. 60 pessoas consomem apenas o C. O B são 120 no total. Eu já tenho 30, 70, 80, 95. Para 120 são 25. O A, eu já tenho 30, 70, 130, 135. Para 175 são 40. Pronto, está formado aí. Pergunta do problema. Se escolhermos ao acaso uma entre as pessoas entrevistadas, qual é a probabilidade de ela não consumir? Então, veja, não consumir. Meu casos favoráveis é de pessoas que não consumam nenhum dos produtos. Então, eu tenho pelo meu diagrama a quantidade de pessoas que consomem. Eu tenho aqui, somando, os 40 mais 30, mais 45, mais 60, mais 20, mais 25, mais 60. 280 pessoas. Consomem, então, são 280 pessoas. Que não consomem nenhum dos 3 é o que falta para 400, né? São 120 pessoas. 120 pessoas. Bom, probabilidade. Favoráveis sobre total. Favoráveis para mim, 120 dividido por 400. Essa divisão vai dar 0,3, portanto, 30%. Simples assim, tá? Usando a ideia do diagrama de Venn. Agora eu vou apagar aqui para introduzir, então, a teoria
da teoria dos conjuntos aqui, tá bom? Um conceito um pouquinho diferente, uma outra resolução um pouquinho mais complexa. Um pouquinho mais complexa. É o princípio da inclusão, exclusão. É para a união de conjuntos aqui, né? Então, veja, para eu somar a quantidade de pessoas que consumiram os três produtos, pelo menos um dos três, então, consumiram pelo menos um dos três. Seria o número n do conjunto A unido com o conjunto B unido com o conjunto C. Porém, não é só eu pegar esses três valores aqui. Nós já vimos para o diagrama de Venn que não é só eu somar aqueles três. Eu tenho o probleminha das intersecções. Então, isso aqui me dá a seguinte situação. O número informado ali para o A, mais o número informado para o B, mais o número informado para o C. E eu preciso subtrair as intersecções. Né? O número da intersecção do A com o B, menos a intersecção do A com o C, menos a intersecção de B com o C. Normalmente, com raciocínio lógico, eu teria que subtrair aqui, ó, a intersecção dos três. A intersecção com B, intersecção com C. Porém, tem um problema. Se eu olhar pelo diagrama, está correto isso, né? Se eu olhasse pelo diagrama. Mas veja, olha só como acontece nas tabelinhas. É como vem informado, tá? Vamos começar a colocar aqui, ó. Número de elementos de A, 175. Olhando para a tabela, é como se não existisse o diagrama. Número de elementos de B, 120. Número de elementos de C, 185. Agora veja, vou tirar a intersecção de A com B. Ele informou para mim que a intersecção de A com B são 75. Agora, olha para o meu diagrama. Intersecção de A com B, ele pegou tudo isso aqui, ó. 75. Mas não é. Porque a intersecção de A com B, pelo diagrama, são só 30. E eles somam os 40, porque o 45 é a intersecção de A, B e C. Não é que a tabela está errada. Eles fazem assim, eles colocam tudo, né? Intersecção de A com B apareceu 75. É assim mesmo, tá? Só que depois a gente precisa devolver aqueles 45. Por isso que aqui no final, ó, vai dar errado se eu subtrair de novo a intersecção ali. Então, o que eu vou ter que fazer depois no final? Vocês vão entender. Eu vou ter que somar de volta essa intersecção. Porque, olha só, era para eu ter 30 e eu tirei 75. Quando eu tirar a intersecção de A com C, A com C, a intersecção aqui é de 60, né? Seria isso aqui apenas. Mas ele somou 105. Ele somou os 45 de novo. Ah lá, está tirando ele outra vez. Então, menos 105. Por fim, a intersecção de B com C. B com C é a mesma coisa, ó. Ele colocou 65, quando na verdade seriam só 20, né? Então, tirou de novo ali os 65. Bom, então no final eu tenho que devolver aqueles 45, que é a intersecção dos três, porque ele foi subtraído nos outros, né? Ou seja, ele apareceu nessa contagem aqui das intersecções. Então, eu preciso somar ele depois, porque ele foi subtraído várias vezes ali. Então, eu somo os 45 de novo. Quando eu fizer essa soma, vai dar aqui, então, que o meu total da união dos três conjuntos é igual a 280, como a gente já havia calculado. E aí, o meu total de pessoas que não consomem nenhum deles é 120.
Então, como que é a união de conjuntos? É sempre a união dos valores que você tem menos a intersecção entre eles. Cuidado quando tem intersecção assim, dos três conjuntos, porque ele acaba aparecendo na tabelinha ali, e aí você precisa devolver esses valores na contagem, senão fica errado, tá bom? Espero que tenham entendido, é uma parte teórica muito simples, mas bastante importante aí.